Eu quero inicialmente dar o meu bom dia aos ouvintes deste conceituado canal de televisão e explicar ao povo de Codó, quem me conhece, o que aconteceu. Este paciente procurou-me a pedido, eu recebi um pedido de uma pessoa de Codó, que é muito meu amigo, que eu considero muito, para operar este paciente que apresentou uma lesão no ombro, uma rotura do manguito rotator, veio com os exames, foi solicitado todos os exames, foi confirmado. No dia 28, esse paciente foi internado para ser operado. Porém, não foi no mesmo dia, porque chegou um acidente grave e nós tivemos que passar muito tempo para operar essa paciente. E foi marcado, então, para o dia 29. No dia 29, a agenda era grande, ele foi prescrito uma medicação pré-operatória, que ele recebeu, que está no prontuário médico, tá? E, por volta das 16 horas e 55 minutos, ele foi recebido no centro cirúrgico. No centro cirúrgico, tá? Foi medida a sua pressão, estava 140/90, ele estava um pouquinho ansioso, mas foi conversado com ele, tudo, feito aquela calma preambular que a gente faz antes de operar um paciente. Estava na sala a doutora Tereza, anestesista, competente, entendeu? Estava na sala o pessoal de circulação, os meus assistentes e a auxiliar, a técnica de enfermagem Helena. A doutora Tereza, por volta das 17 horas, fez a anestesia. Foi um bloqueio de plexo, bloqueio denominado VINE, que é um bloqueio indicado para esse tipo de cirurgia. Existem vários tipos de anestesia. A geral é uma delas, mas como hoje em dia nós estamos bem modernizados, foi feito o bloqueio de VINE, bloqueio do plexo cervical, entendeu? E a doutora ficou dando assistência a ele e o paciente só vai para a mão do cirurgião após a anestesista liberar. Foi o que foi feito. Então, isso é em torno de 15 minutos. Então, às 17h15, foi o início da cirurgia. O pulso dele estava normal, estava com 96. Porém, quando eu comecei a incisar, ele sentiu um desconforto local. Um desconforto que é natural, o paciente nervoso sente pegar. Eu, para ajudá-lo, pedi que fosse aplicado um pouquinho de anestesia no local da incisão. Isso é normal, procedimento que a gente faz. E foi o que foi feito. E iniciei a cirurgia, tudo bem. Muito bem. Quando eu cheguei, eu seccionei a pele, seccionei a tela subcutânea, que é essa gordura, e antes de chegar no músculo, ele começou a se queixar de uma forte dor no coração. E me disse no seguinte termo: ai, meu coração está doendo, uma forte dor no coração. Então eu me assustei com aquilo. Me assustei, olha, o paciente está referindo dor precordial, vamos verificar a pressão. Verificar a pressão, estava 190%. E ele estava sudorético, suando muito, pálido, a pele fria. Então eu chamei, a doutora estava lá, e foi administrado imediatamente dolantina, dormonide, isordil sublingual, AS... Agora ele falou ontem que disse que esses medicamentos não tinham no hospital. O AS Mentira, não tinha. ele está mentindo, porque foi aplicado e está no prontuário checado por enfermagem. Então, é a primeira mentira dele. Essa é a primeira mentira, ele está mentindo, eu posso dizer isso aqui, e isso aqui pode ser provado em qualquer canal. Tá? Então, ele recebeu isordil sublingual, 2 comprimidos, AS, 2 comprimidos, Adalate, 1 comprimido, entendeu? E oxigênio, tá? Então, eu me preocupei, tive que interromper o procedimento cirúrgico, porque o paciente fez uma hipertensão,
Ao meu ver, e ao ver de todos que estavam na sala, ele fez um vasoespasmo das coronárias, ele fez um vasoespasmo, uma síndrome intermediária, que poderia, se eu não tomasse providência, levar a um infarto. Ou seja, o senhor parou a cirurgia, interrompeu a cirurgia, sob pena de dele haver um infarto. Se o senhor continuasse, ele poderia morrer na mesa. O senhor fez um procedimento que qualquer médico faria. Qualquer médico faria. Eu tive que interromper, porque ali não é mais a questão da cirurgia, é a vida do paciente que está em risco. Então, eu tive que interromper o procedimento, tive que interrompê-lo, foi feita a medicação para tirar ele da crise, tanto é que, logo em seguida que ele tomou a medicação, que demorou alguns minutos, a pressão dele baixou, normalizou. Tá aqui, às 17h40, 110/70. Mas a dor persistia. E eu chamei o pessoal da SAMU, a equipe da SAMU, pedi através do doutor enfermeiro Wellington, a equipe da SAMU, para poder a gente rodar um eletro, para fazer uma monitorização cardíaca melhor para ver. A SAMU veio, a equipe veio na mesma hora. Eu quero fazer uma parte aqui e elogiar a SAMU, o serviço da SAMU de Codó, que realmente é um dos melhores, se não o melhor do Maranhão, que foi premiado por isso. E realmente eles têm dado assistência à população de Codó, e eu quero aqui agradecer a equipe da SAMU, que chegou prontamente e rodou o eletro, e nós vimos que houve uma taquicardia. Então, nós não confirmamos o infarto pelo eletro, mas ele estava taquicárdico, a dor persistia, continuava a sudorese. Então, eu solicitei que fosse dosada enzimas cardíacas. Foi colhido sangue imediatamente, foi dosada as enzimas cardíacas. E deram as enzimas alteradas. Por telefone me informaram do laboratório, que deram as enzimas alteradas. Eu estou com o exame aqui na mão. Então, diante disso, mesmo tendo melhorado a pressão, e ele continuava monitorado, decidimos mandá-lo para um centro de referência, onde houvesse uma UTI ou emergência cardiológica. Nós não temos, infelizmente, em Codó, UTI e nem emergência cardiológica. Por isso a transferência para Presidente Dutra. Sim, senhor. A transferência para Presidente Dutra foi pelo quadro coronariano. Foi pelo vasoespasmo. Não foi por causa da cirurgia do ombro. Outro detalhe, que agora o senhor me lembrou. Aí, nesse espaço, o senhor, antes de mandá-lo para Presidente Dutra, o senhor fechou a cisão, aliás. Tive que fechar a incisão, porque eu não ia deixar a incisão aberta. Que é um procedimento normal, né? Porque ele disse que o senhor tinha abandonado ele. Mentira. Ele abandonou lá na mesa de cirurgia. A expressão dele foi o seguinte: ele fechou lá o corte e o senhor o abandonou. Mentira. Todo o tempo eu estive presente na sala. Eu não podia ficar no campo cirúrgico, porque é isolado do campo, para dar espaço para o pessoal da emergência cardiológica atendê-lo. Eu tenho várias testemunhas. A própria doutora Tereza, que é anestesista, ela é testemunha que eu permaneci na sala. Toda a equipe que estava é testemunha que eu permaneci na sala. O doutor Mário, que é um médico competente, também é testemunha. Que eu não saí, inclusive chamei o doutor Mário para me ajudar, para a gente tirar o paciente do quadro. E graças a Deus ele sobreviveu. Doutor, sem sequelas, tá? Ele disse que não tem nada no coração, graças a Deus, porque nós impedimos que ele chegasse a uma consequência de um infarto, porque a angina pectoris, o vasoespasmo, é uma crise intermediária que, se não combatida, pode levar ao infarto de fato. Então, a transferência dele para Presidente Dutra não foi por questão do problema do ombro, no braço, mas sim a questão do coração. De maneira nenhuma. Foi por questão do coração, está aqui na minha evolução, tá? Está aqui. Como a dor, está aqui, foi feito o eletro, tá? O ritmo deu uma taquicardia sinusal, e como a dor persistiu, após medicação, encaminhamos o paciente para centro com urgência cardiológica e UTI, no mesmo dia. Porque eu não podia arriscar a vida do paciente. Eu
salvei a vida dele. A verdade é essa. Eu não É bom que deixe bem claro, doutor Dualib, que isso pode ocorrer numa cirurgia. Pode haver complicações que, na linguagem técnica, o senhor vai explicar antes, durante e após, não é isso? Perfeitamente. Pode haver. Veja bem, eu sou um médico que tenho na minha vida mais de 30 mil cirurgias, em toda a minha carreira. Já operei inúmeras cirurgias desse tipo, entendeu? Ela pode ser feita a céu aberto ou via artroscópica. Como aqui em Codó nós não temos artroscópio, né? Nós fizemos optamos por fazer a céu aberto, mas infelizmente complicou. Complicou não a parte cirúrgica, minha em si, mas a parte cardiológica do paciente. Então eu tive que atuar como médico emergencista na hora, solicitando da anestesista, a doutora Tereza, que é muito competente, que é a responsável pelo suporte à vida do paciente na sala, para salvar a vida dele, e nós salvamos a vida dele. Nós impedimos que ele tivesse uma sequela, nós impedimos que ele tivesse uma consequência, uma doença cardíaca decorrente dessa complicação. E isso pode acontecer. Agora, cabe ao médico saber tirar a complicação, cabe ao médico agir no momento certo para que o paciente não sofra uma sequela cardíaca devido ao que aconteceu. Bom, ele, na ida dele para presidente, no retorno, lógico, já com o braço já o corte fechado, quem está em casa deve estar se perguntando, bom, ele foi para a presidente Dutra e no retorno, por que ele não foi operado novamente? Eu queria que o senhor explicasse. É porque tem que se dar um tempo, foi feita uma incisão, foi suturado, o paciente tem que ter condição de pele para poder ser operado novamente. Tem que sarar o corte. Tem que sarar o corte. Por quê? Ali, naquela cicatriz, ficam pequenas bactérias. E se você for realmente fazer uma nova incisão, em cima daquela incisão, pode haver o quê? Infecção da cirurgia. Entendeu? E nós não podemos correr esse risco. E ele não nos procurou mais, só me procurou uma semana depois. Veio, disse que eu tratei mal, e eu não o tratei mal. Pelo contrário, ele veio me acusando de negligência médica. Você me abandonou na sala com essas palavras. Eu digo, não, eu sou um cara que eu falo alto. Eu não me abandonei na sala, me respeite. Eu salvei foi a sua vida. E outra coisa, disse para ele sim, o seu caso, eu lhe fiz um favor, porque a sua cirurgia foi um pedido. Entendeu? Não estava dentro das grades. Agora, isso aí, realmente é minha obrigação, tá, de operar os pacientes com doença. Eu nunca me recusei a operar ninguém. Já operei milhares de pessoas em Codó, e todas, vou visitar a casa, não sou um médico negligente, nunca abandonei paciente, vou visitar os pacientes nas casas, principalmente das pessoas pobres que me pedem. Agora, eu não faço acepção de rico e pobre, eu trato todos igual, todos em igualdade. É isso que acontece. Então, ele está mentindo quando diz que o hospital não tinha remédio, porque está aqui, eu tenho a prova que ele foi medicado. Doutor, agora, de certa forma, o canal de televisão, ele jogou muito pesado contra a sua pessoa, né? Inclusive, expondo mensagens aonde diz que o senhor não deveria ser médico, mas sim veterinário, né? Isso aí eu não acredito. Piamente, eu não acredito que isso seja coisa do povo de Codó. O povo de Codó me conhece. Eu conheço o povo de Codó. O povo de Codó é um povo honrado, trabalhador, amável. Isso para mim, não passa de armação barata. Armação de canal irresponsável que quer dar notícia de qualquer maneira. Não procura apurar os fatos e não procura saber a verdade. Essa imprensa deve ser rejeitada pela população, porque é uma imprensa que não informa a verdade, não tem compromisso com a verdade. Então, olha aqui, eu tenho aqui a estatística de atendimento que nós fazemos. Pode até mostrar, viu, doutor? Aqui está. A estatística do mês de maio